A partir do momento que saiu a sentença e o plano de saúde apelou, nasceu para mim o direito subjetivo de requerer a tutela antecipada. Então, eu vou pedir para que o juiz subtraia o efeito suspensivo da apelação. Ora, se nós conseguimos, de regra, colocar efeito suspensivo em apelações que não tem, à luz do 520, com base num artigo do CPC que é o 558, por que não conseguiu o contrário? O outro sentido vetorial. Por que eu não consigo retirar o efeito suspensivo da apelação que vem como regra? Então, a tutela antecipada após a sentença vai se operacionalizar, retirando o efeito suspensivo que o epilegis a sentença detém. Tudo bem? Vamos para a próxima. Professor, é possível pedir multa para o cumprimento da tutela antecipada? Muito bem. Uma boa dúvida do meu amigo, e eu queria fazer uma consideração com vocês sobre a questão da multa. Para a gente poder entender como é que funciona a tutela antecipada, nós temos que partir de uma premissa importante. Para que a tutela antecipada possa ter vigência, eu já tenho que cumprir a decisão que o juiz concedeu. Então, vamos imaginar, se eu conseguir uma liminar para, por exemplo, ser operado, enquanto o processo vai caminhar normalmente com contraditório, o juiz vai instaurar uma execução provisória em autos suplementares, à luz do artigo 273, parágrafo 3º e 475-O, requerendo o cumprimento da sentença, daquela decisão interlocutória. Agora a pergunta é, esta execução que vai correr paralelamente à ação principal, essa execução pode não ser cumprida espontaneamente pelo executado. E aí você vem me perguntar, será que não dá para a gente criar uma medida coercitiva, uma medida que possa coagir a parte a cumprir? E eu respondo para vocês, se a obrigação for em dinheiro, não é possível. Há autores no Brasil, eu quero fazer essa ressalva, há autores no Brasil que entendem que isso seria possível, mas com todo respeito, não se dá para cobrar uma multa, a famosa astrente, de uma obrigação em dinheiro, porque essa multa, pelo tempo em que o sujeito não pagou, vai ser cobrada pelo mesmo método inefetivo da parte de cobrança. Então, para quando essa multa seria aplicada? Essa multa seria aplicada para as obrigações específicas. Obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa certa ou incerta, com base no artigo 461, parágrafo 4º do CPC. 461, parágrafo 4º. Por que nessas obrigações? Porque são obrigações in natura, são obrigações específicas. E sendo obrigação específica, eu não posso determinar a prisão do sujeito. Se você não me paga dinheiro, o Estado vai atrás de você e tira teu patrimônio. É assim que as coisas funcionam. Dinheiro se paga com dinheiro. Agora, uma obrigação específica, como a entrega de uma saca de café, a pintura de um quadro, eu não quero dinheiro, eu posso até ganhar lá na frente em perdas e danos. Mas, em princípio, o que eu quero é a obrigação específica. E sabendo que somente alimentos pode haver prisão civil, sabendo que o depositário foi derrubado pelo STF, eu não posso prender alguém que não pinte um quadro. Então, se eu conseguir uma tutela antecipada para alguém liminarmente pintar um quadro, eu posso instituir a multa, mas não para obrigação em dinheiro. Tudo bem? Próxima. Professor, a tutela antecipada pode ser concedida de ofício? Muito bem, meu amigo. É importante só que vocês entendam que a questão da concessão ou não da tutela antecipada de ofício, ela parte de uma premissa diferenciada. Se vocês abrirem hoje o artigo 797 do CPC, que é o artigo que fala sobre medidas cautelares, eles vão dizer para vocês que as cautelares podem ser concedidas de ofício. A lei fala sem audiência das partes. E eu pergunto para vocês, isso está certo? Inquestionavelmente está correto. Nós não vamos poder também discutir contra o texto de lei. Mas é fundamental que vocês entendam que quando você lê o artigo 797, ele não explica e não compreende todo o Instituto. Porque, na verdade, não é autorizado a juiz nenhum do mundo a conceder uma tutela cautelar de ofício. Ele pode conceder medidas cautelares, nunca ações cautelares. É a famosa parêmia do nemo iudex sine authori.
O judiciário não pode agir de ofício, salvo raríssimos casos, como um inventário, por exemplo, à luz do artigo 989. Então é importante que vocês entendam o seguinte, explicando o cautelar para a gente poder entender tutela antecipada. Se o juiz verificar que existe uma ação em curso, uma ação de cobrança, e percebe que o réu está dilapidando o seu patrimônio, vamos imaginar que seja uma cidade pequena, pode o juiz, por força dos seus poderes instrutórios, também concedidos à luz do artigo 130, determinar medidas de ofício para que eu possa assegurar o direito. Então, eu posso conceder uma medida cautelar incidente ao processo de arresto. Agora, o que o juiz nunca pode fazer é, sabendo que existe uma dívida entre duas pessoas, não havendo nenhuma ação em curso, instaurar uma ação cautelar de arresto sob o argumento de que foi encontrado efetivamente indícios de que o sujeito vinha dilapidando patrimônio. Então, repetindo, o juiz pode instaurar medidas cautelares de ofício, mas ele não pode entrar com uma ação cautelar. Tem uma frase clássica do sistema, e essa frase está no livro do professor José Roberto dos Santos Bedac, Poderes Instrutórios do Juiz, que diz assim: o direito pertence à parte, ela pode transigir, confessar da quitação, mas a forma como a tutela é prestada pertence ao Estado. Então ele pode fazer isso. Com base nessa regra, eu pergunto para vocês, é possível a tutela antecipada de ofício? E aqui eu vou dar duas respostas, uma para a OAB e uma para a vida prática. Para a OAB, não é possível. Por quê? É só você interpretar a literalidade do 273. O artigo 273, que é o artigo que regulamenta a tutela antecipada, fala que a tutela antecipada somente pode ser concedida a requerimento da parte. Só que nós vamos encontrar hoje na doutrina autores como o professor Marinoni e muitos outros autores que defendem que se a tutela antecipada é uma medida de urgência e o processo já está em curso, o juiz poderia concedê-la. Ora, se ele pode conceder uma cautelar, por que ele não pode conceder uma tutela antecipada? Então, a nossa conclusão para a prática é que a tutela antecipada pode ser concedida de ofício. Mas para exame de ordem ou primeira fase de concurso, inegavelmente, a tutela antecipada não pode ser concedida de ofício. Tá bom? Meus amigos, obrigado pelas perguntas enviadas. Vamos agora para o último bloco, X da questão. Muito bem, meus amigos, estamos aí para o terceiro e último bloco, X da questão, e vamos às perguntas. Se o autor, para antecipação de tutela, requerer medida cautelar, o juiz A. Poderá, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. Meus amigos, aqui nós estamos falando de uma hipótese prevista no artigo 273, parágrafo 7º do CPC, que é o princípio da fungibilidade. Antigamente, se o autor entrasse com uma medida e errasse a medida, nós estaríamos falando de medida, ou seja, o juiz viria o direito, mas indeferiria a medida, a tutela. Por quê? Porque o formalismo era levado em consideração. Hoje não. Hoje a gente trabalha com a fungibilidade. Se eu pedir em sede de antecipação de tutela uma medida cautelar, o juiz vai converter uma pela outra como se a correta fosse. Então, a alternativa A é a alternativa correta, é o X da questão, é essa que os senhores deveriam assinalar. Falando agora das demais, apenas para a gente ver quais foram os erros, vamos ler a B. Terá de mandar o autor emendar a petição inicial para adaptar o pedido aos requisitos da antecipação de tutela, entre os quais a identificação com o pedido definitivo. Ora, meus amigos, se eu acabei de explicar que nós trabalhamos hoje com o princípio da fungibilidade, que nada mais é do que uma concepção instrumentalista do processo, é claro que o juiz não tem que mandar emendar. O juiz pode converter a tutela antecipada por tutela cautelar, é o que eles chamam de fungibilidade regressiva, que é do mais para o menos, como se efetivamente cautelar fosse. E a cautelar, olha que interessante, ela não vai ser autuada num novo processo, ela vai ser autuada no mesmo processo em que está correndo a ação principal. Vamos para a terceira alternativa. Mandará processar o pedido cautelar em autos apartados, apensandos
Ora, como eu falei para vocês, a cautelar